depois de 40 anos, as peregrinações de Israel no deserto terminaram. Eles estavam agora acampados na terra de Moabe e os campos verdejantes de Canaã acenavam. Deuteronômio 29 verso 1. A aliança da lei foi acordada em Horebe, outro nome para o Sinai, ou talvez um pico na cordilheira do Sinai. Verso 1. Agora Deus estava fazendo uma aliança que era um acréscimo à lei, uma confirmação da aliança com Abraão quando ele lhe prometeu a terra. O pacto da lei era um acordo bilateral. Os seus benefícios dependiam da submissão do povo, mas o compromisso de Deus de dar a terra aos descendentes de Abraão não estava condicionado ao bom comportamento. Para que não houvesse qualquer dúvida sobre isso, ele agora fez esta aliança adicional, além da aliança que fez com eles em Horebe. Deuteronômio 29 verso 1. É um princípio geral que nada dito na lei poderia de alguma forma anular as promessas feitas a Abraão. Gálatas 3 versos 15 a 19. Alguns chamaram esta aliança de Aliança Palestina, embora talvez não seja a melhor descrição do acordo, pois a palavra Palestina é aliada à palavra Filisteu, e a terra da Filístia era apenas um fragmento do território prometido a Abraão. Portanto, é possivelmente preferível referir-se a ele pela sua descrição alternativa, o Pacto de Terras. Num certo sentido, é uma ampliação e um endosso da aliança com Abraão, igualmente incondicional. A leitura dos primeiros versículos de Deuteronômio 30 pode dar a impressão de que a presença definitiva e permanente de Israel na terra dependerá da sua conduta. Uma leitura atenta revelará que a sua reintegração não está em questão, apenas o momento em que isso acontece é condicional, dependente do seu arrependimento. Então lemos: para entrardes na aliança do Senhor teu Deus, e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz convosco, para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem dito, e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco faço esta aliança e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Deuteronômio 29 versos 12 a 15. Deuteronômio 28 é uma leitura sombria, pois delineia as terríveis consequências do afastamento de Israel dos caminhos de Deus e de sua desobediência aos seus mandamentos. Incluída na lista de desastres está a perspectiva de banimento de sua terra. O Senhor te espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. Verso 64. Essa ameaça foi implementada, pois mesmo nos dias bíblicos as tribos do norte foram transportadas para a Síria e nunca mais regressaram em massa. O povo de Judá esteve exilado na Babilônia durante 70 anos, e seu retorno e eventos subsequentes estão registrados nos livros de Esdras e Neemias. Séculos se passaram com eles abrigados na terra, mas com lágrimas o Senhor Jesus predisse a destruição de Jerusalém. Lucas 19 versos 41 a 44. Isso aconteceu quando os romanos saquearam a cidade no ano 70 depois de Cristo. Nesse ponto da história os judeus estavam realmente dispersos, e durante 2000 anos, as suas andanças levaram-nos a quase todas as partes do globo. O Pacto da Terra prometia que, apesar da dispersão e de serem pessoas deslocadas, no final eles habitariam a terra que Deus havia prometido ao seu grande progenitor. Um prenúncio do seu reencontro final foi testemunhado nos últimos 150 anos. O movimento sionista foi formado para facilitar o retorno dos judeus da diáspora às suas terras. Um acontecimento significativo foi a Declaração Balfour de 1917, quando Lord Balfour, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, indicou as simpatias do governo britânico com a ideia de uma pátria para os judeus, um lar nacional para o povo judeu. Alguns anos mais tarde, a Liga das Nações concedeu um mandato britânico para a administração da Palestina, que terminou em 15 de maio de 1948, altura em que nasceu o Estado de Israel. Isto foi precipitado pelos horrores do Holocausto e, desde então, os judeus continuaram a gravitar em torno da terra. Contudo, a ocupação final do território prometido a Abraão aguarda um dia futuro, quando o Messias reinar. A aliança antecipa a ausência de Israel da terra por causa do seu pecado, espalhado entre todas as nações para onde o Senhor teu Deus te lançou. Deuteronômio 30 verso 1. Nesse exílio forçado, eles lembrarão a bênção e a maldição relacionadas com a lei. Verso 1.
e a memória disso despertará um espírito arrependido e o desejo de restauração. Isso resultará no retorno deles ao Senhor e na obediência à sua voz, e fazendo isso de todo o coração e alma. Verso 2. Estas expressões de verdadeiro arrependimento invocarão a compaixão divina. Verso 3. E Deus intervirá pessoalmente para facilitar o seu regresso à sua terra. Deus te reunirá de todas as nações. Verso 3. Dali o Senhor teu Deus te reunirá, e dali te buscará. Verso 4. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que possuíram teus pais. Verso 5. O Deus que lhes deu a terra e expulsou os seus habitantes anteriores pelo seu poder, exercerá esse mesmo poder para restabelecê-los na terra no final. A aliança promete-lhes não apenas a terra, mas também corações circuncisos, permitindo-lhes amar a Deus como deveriam e, assim, viver. Verso 6. Seus antigos perseguidores serão julgados. Verso 7. E eles desfrutarão de famílias florescentes, rebanhos aumentados e colheitas abundantes. Verso 9. Deus terá prazer neles como teve com seus antepassados. Verso 9. Tudo isso aguarda o dia em que o Senhor Jesus retornará em poder e grande glória para estabelecer o seu reino. É provável que seja esta aliança, combinada com a nova aliança, que seja reafirmada nos dias de Ezequiel, e ali chamada de aliança eterna, outra indicação da natureza incondicional desses compromissos divinos. Ezequiel 16 verso 60. Como indicado anteriormente, ao longo dos últimos 150 anos, muitos judeus regressaram à terra, mas isto não constitui o reagrupamento previsto nas Escrituras. Numerosas Escrituras profetizam esse retorno final, incluindo o ensino do Senhor Jesus no discurso do Monte das Oliveiras. É no retorno do Filho do Homem que os anjos serão enviados para reunir os seus escolhidos desde os quatro ventos. Mateus 24 verso 31. O arrependimento nacional será efetuado quando olharem para mim, a quem traspassaram. Zacarias 12 verso 10. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para o pecado e para impurezas. Zacarias 13 verso 1. Em outras palavras, a obra da cruz efetuará a purificação do Israel arrependido. A migração dos judeus para a terra será monitorada de modo que qualquer um que ainda tenha um espírito rebelde terá o acesso negado. Ezequiel 20 versos 33 a 38. Mas em geral, nos dias milenares a terra será povoada pela nação arrependida, com o Senhor Jesus sentado no trono de seu pai Davi. Lucas 1 verso 32. As promessas de Deus são sempre certas e fiéis. Muitos pregadores estão abandonando as doutrinas solenes e fundamentais da queda espiritual e subsequente ruína e depravação total da raça humana. Raras vezes os pregadores declaram, com nitidez, que somos pecadores perdidos aos olhos de um Deus santo. Os sermões dos nossos antepassados, que procuravam frisar esta verdade constantemente nos corações dos seus ouvintes, são considerados como antiquados e fora de moda. Seja como for, fica conosco um pregador da antiga escola, que nos fala tão claramente hoje como nos tempos passados. Não é um pregador popular, apesar de o mundo inteiro ser a sua paróquia e viajar por toda a parte, falando todas as línguas do globo terrestre. Visita os pobres e os ricos, pregando tanto aos adeptos de todas as religiões como aqueles que não professam nenhuma religião e, seja qual for o auditório, o assunto do seu sermão é sempre o mesmo. É um pregador eloquente, muitas vezes, é capaz de comover o coração que jamais pôde ser comovido por qualquer outro, e faz derramar lágrimas a pessoas pouco habituadas a chorar. Dirige-se à inteligência, à consciência e ao coração dos ouvintes, com argumentos que ainda ninguém pôde contradizer, e não há coração que tenha ficado de todo indiferente aos seus poderosos argumentos. Muita gente o odeia, pois muitos têm tremido na sua presença, mas, de uma ou doutra maneira, obriga a todos a ouvirem a sua voz. Não é nada condescendente nem delicado. De fato, muitas vezes desmancha combinações feitas e intromete-se bruscamente nos prazeres particulares de cada um. Frequenta as lojas, os escritórios e as fábricas, aparece entre os legisladores, também se introduz, em ocasiões inoportunas, nos ajuntamentos religiosos. O nome deste pregador é a morte. Sempre que você pega um jornal,
encontra uma parte que lhe está reservada. Cada túmulo do cemitério lhe serve de púlpito. Muitas vezes se vê o seu auditório encaminhando-se para o cemitério ou dele regressando. O falecimento repentino daquele vizinho, a despedida solene daquele parente, a perda daquele amigo tão estimado, o terrível vácuo que deixou no seu coração a morte da esposa tão querida, ou do filho amado, têm sido apelos solenes e poderosos que o velho pregador dirigiu a você. Pode ser que em breve você mesmo sirva de texto para o sermão deste pregador, e do meio de sua própria família, ou ao pé do seu túmulo, ele pregue a outros. Que o seu coração agradeça a Deus, neste momento, a sua permanência ainda na terra dos viventes, e por você não ter, até agora, morrido em seus pecados. Você pode livrar-se da Bíblia, zombar de seus ensinamentos, desprezar os seus avisos, rejeitar o Salvador de quem ela fala. Você pode se afastar dos pregadores do Evangelho, pois ninguém poderá obrigá-lo a frequentar qualquer lugar de culto. Você pode queimar este ou qualquer outro folheto semelhante que venha a cair em suas mãos. Mas como você se livrará do velho pregador de quem estou falando? Homens e mulheres prestes a morrer, pensem na perspectiva que vocês têm diante de si. O tempo de vocês logo terminará, os prazeres em breve chegarão ao fim. Vocês terão que morrer. Pois, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9 verso 27. Peço a você, amigo, que pense bem neste fato. Por que é que a morte tem que existir? Será por simples acaso que uma criatura com tanto poder e competência, como o homem, tem um fim tão trágico e desonroso? Há uma única resposta para estas perguntas, e, enquanto o pregador da antiga escola estiver fazendo sua ronda, ele se encarregará de dá-la. Escuta, por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, Romanos 5 verso 12. A queda do homem não se trata de um simples dogma teológico, é a medonha realidade da qual são testemunhas a história do mundo e a nossa experiência. O pecado é a negra e universal realidade, cuja presença traz a maldição sobre o mundo, e não apenas uma simples palavra da Bíblia, usada pelos pregadores para amedrontar os ouvintes. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5 verso 12. Amigo, estas palavras também dizem respeito a você. Você é um pecador, você pecou, sobre você pesa a sentença de morte. Um momento após a sua morte e já lhe será sem importância ter morrido em um palácio ou numa prisão. Mas a sua condição por toda a eternidade, se é de infinita tristeza ou de suprema felicidade, isso dependerá do estado espiritual em que você morreu. Se tiver morrido em seus pecados, havendo desprezado o sangue purificador do Filho de Deus, sua condenação eterna é certa. Todos os incrédulos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, Apocalipse 21 verso 8. Qual destas frases poderia ser escrita em seu túmulo? Morreu sem misericórdia, Hebreus 10 verso 28, ou morreu na fé, Hebreus 11 verso 13. Que bom se eles fossem sábios! Que isto entendessem, e atentassem para o seu fim, Deuteronômio 32 verso 29. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor, Romanos 6 verso 23. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5 verso 8. O pregador da antiga escola nunca falou com voz mais forte, ou em tom mais solene, como falou pela morte de Jesus no Calvário. A santidade divina não podia ter em pouca conta o pecado. O tremendo castigo da nossa culpa, o salário do pecado em toda a sua realidade negra e terrível, caiu sobre o substituto inocente. Ele tomou o nosso lugar na morte e condenação, para que nós tivéssemos o seu lugar de aceitação e favor perante Deus. Você poderá morrer sem ter sido salvo, mas não morrerá sem ter sido amado.